Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Importante esse tempo que nós dedicamos ao nosso Deus, esse tempo que nós separamos para engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do nosso Deus. Devemos valorizar esse privilégio que Deus nos concede. Eu sempre falo aqui que milhares e milhares de pessoas não podem fazer o que nós estamos fazendo aqui, com a liberdade que nós temos, de podermos entrar numa igreja, de podermos entrar num ambiente como este e cantar as coisas de Deus, cantar as maravilhas, os feitos do Senhor. E nós devemos, portanto, valorizar esse privilégio que o Senhor nos concede. O domingo deve ser um dia muito especial para todos nós, porque deve ser um dia em que nós nos dedicamos a servir ao Senhor. Eu cresci num ambiente, num lar cristão. Minha mãe, meu pai sempre estavam na igreja e eu cresci estando na casa de Deus, domingo de manhã e domingo à noite. Nós temos uma geração, e aí eu preciso falar, não é indireta, não é chute na canela de uns, é chute na canela de quem tiver com a canela na frente vai levar, né? Mas nós estamos numa geração de que a pessoa vai para a igreja uma vez no domingo, né? Antigamente separava-se o domingo para o Senhor e somente para o Senhor. Eu cresci nesse ambiente, alguns de vocês provavelmente também nasceram nesse ambiente, né? De separar o domingo para servir a Deus. Então no domingo ia-se para a casa de Deus para servir na igreja, separava-se para evangelização nas ruas, né? Quantos aqui já não passaram por isso, né? Acabava o culto da manhã, ia direto para a praça, ou então saía, ou então ia em casa, comia um negócio, alguma coisa, rapidamente voltava para a igreja, tinha os encontros de oração, evangelismo na praça, visitação em hospitais, né? Era o que acontecia nos domingos, era o que os crentes faziam aos domingos. Lamentavelmente, nós vivemos numa época completamente diferente, isso independentemente da questão da pandemia, tá? Porque antes da pandemia já era assim, né? As pessoas não separavam esse tempo para as coisas do Senhor aos domingos, né? Não separava o domingo para Deus. Então, era a maneira como nós vivíamos. Eu cansei de ir a hospitais com a minha mãe, né? E o meu pai sempre tinha alguém doente, internado, né? E entrava lá naqueles hospitais públicos e para fazer visita, né? Ou então espera aqui embaixo, junto com alguém mais. Era dessa forma, né? Sempre envolvido com alguma atividade da igreja que acontecia, de uma maneira geral, aos domingos. Mas o domingo era o dia que a gente separava para buscar ao Senhor, evidentemente com uma vida eclesiástica, assim, é natural que os relacionamentos eram também mais profundos, você acabava se aprofundando um pouco mais nas suas relações com seus irmãos, né? Você se dedicava mais, você conhecia mais, era maravilhoso nesse aspecto. Cansativo? Às vezes eu ficava cansado a beça, não chegava à noite em casa, era bater e dormir. Não tinha esse negócio de, vou ver uma série, vou ver isso, não dava mais, já estava morto, acordava no dia seguinte, mas durante a semana já planejando o final de semana, já planejando a vida dentro do contexto da igreja. E eu espero que possamos, né, pelo menos em grande parte, ressuscitar, né, isso, porque nós vivemos numa época em que por qualquer coisa, por qualquer motivo, deixamos de vir à casa de Deus, deixamos de separar um tempo precioso para buscar ao Senhor. E deve ser motivo de alegria, não deve ser um peso no nosso coração, mas deve ser motivo de alegria. Devemos parar e repensar muitas coisas da nossa vida. Aliás, todos nós, com facilidade, tiramos na escala da prioridade, né? Mexemos nessa escala de prioridade. Fazemos isso, inclusive com a família, né? Inclusive com a família. Deixamos às vezes de lado os familiares, deixamos às vezes de lado coisas importantes e colocamos outras coisas menos importantes na frente. Temos uma facilidade enorme para mexer
na nossa vida, na nossa agenda, mas nós devemos tomar muito cuidado, né? Devemos repensar sempre a nossa agenda, o que é prioridade para nós. Devemos procurar viver para a glória de Deus. É importante ressaltar também que nesse período falava-se muito mais da volta do Senhor Jesus Cristo do que nos nossos dias. Nesse período falava-se muito mais sobre a iminente volta do Senhor Jesus Cristo, falava-se muito mais sobre a necessidade de fazermos a obra de Deus, né, em função da volta do Senhor Jesus Cristo. Falávamos muito mais de que pessoas estavam padecendo, indo para o inferno, então, portanto, deveríamos pregar, deveríamos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E hoje, qual é a mensagem? E hoje, qual é a pregação? Venha para o Evangelho, porque aqui tem coisa boa. Venha para o Evangelho para você prosperar. Está com problema? Venha para a igreja. Deus vai eliminar todos os seus problemas. Mentira! É mentira! Deus não vai eliminar todos os problemas da nossa vida. Não vai. Simplesmente não vai. Porque os problemas fazem parte desta vida. E às vezes os problemas, aquilo que nós tratamos como problemas, são grandes bênçãos de Deus, instrumentos de Deus na nossa vida. Então a gente precisa parar e repensar. Pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, para que estejamos no centro de sua vontade, para que a nossa vida glorifique e honre o nome do Senhor. Amém? Isso nem foi a pregação, tá? Foi só um... Bom, vamos lá, anúncios rapidamente sobre... Primeiro deles é sobre alimentos não perecíveis. Esta semana nós vamos entregar os alimentos não perecíveis. Sou grato a Deus, somos gratos ao Senhor, porque Deus tem levantado pessoas no nosso meio para contribuir com alimentos não perecíveis. Pessoas que têm, de alguma maneira, ofertado. Eu sempre tenho falado aqui para trazer o alimento para nós. Isso nos facilita bastante, né? Porque... não precisamos ir ao mercado para comprar esses alimentos, então eles já chegam aqui, a gente já vai distribuindo na medida em que as pessoas vão aparecendo, olha, está aqui, né, aquilo que já está agendado, nós já podemos abençoar. Mas eu louvo o nome do Senhor pelos irmãos, irmãs têm contribuído para a questão do alimento não perecível. Projeto Vidinha e algumas famílias da nossa igreja e até pessoas que não fazem parte do hall de membros desta igreja ou até mesmo não fazem parte da fé, da comunidade da fé, nós ainda assim temos abençoado, quando identificamos que há uma carência de fato, tá bom? Então eu peço aos irmãos que continuem, né, e orem a Deus, para que Deus abençoe essas famílias, que Deus abençoe esses lares. Quem já passou por necessidades sabe muito bem de quão duro quão difícil sobretudo para um pai, uma mãe, olhar para a despensa da sua casa, olhar para o lado e ver os seus filhos pequenos e saber que precisa atender às necessidades dos filhos e às vezes não tem os recursos em suas mãos, estão desempregados ou aquilo que recebem não é o suficiente para suprir as necessidades dos seus filhos. É duro, é muito difícil. E nós não podemos ignorar essa realidade, devemos abençoar uns aos outros, em nome de Jesus. Um outro anúncio, rapidamente, é sobre o CETEB, que é o nosso seminário teológico de base. Retornaremos com o CETEB no próximo dia 30, às 9 horas. Então, se você estava fazendo o CETEB e interrompeu por causa da pandemia, em função da pandemia, você já vai retornar no dia 30/1, às 9 horas. Né? O professor João Paulo estará aqui dando a aula, dando continuidade. A lição começará no livro 3, não é isso, Rodrigo? Livro 3, né? Então, se você ainda não fez o CETEB, deve fazê-lo, você pode procurar o Rodrigo, inclusive, fala com ele, né, que o CETEB tem uma vantagem, você pode entrar em qualquer livro, né, os assuntos são soltos, e você pode entrar em qualquer livro. Então, fale com o Rodrigo, por favor, e se você já fez o CETEB, você está num grupo do WhatsApp lá do CETEB, então você já tem recebido toda a informação necessária para esta aula. Início das aulas começará agora, dia 30/1, às 9 horas da manhã. Pessoas já me perguntaram sobre
a escola bíblica dominical, né? Vamos por partes, né? Daqui a pouco a gente chega nesse ponto, daqui umas semanas, talvez daqui 1 ou 2 meses, voltemos a essa questão da escola bíblica dominical, precisamos esperar um pouquinho para retornar com a questão da escola bíblica dominical, tá bom? Então, fale com o Rodrigo no final do culto, se você ainda não fez o CETEB, ou se já fez em alguma época e interrompeu por alguma razão, fale com ele, é muito importante a nossa participação, é muito importante a dedicação nos estudos da palavra de Deus, tá, meus irmãos? Nós vivemos uma geração que apenas lê a Bíblia e quando lê, né? É uma geração que conhece muito pouco as Escrituras Sagradas e por isso nós vemos aí tantas besteiras sendo veiculadas hoje em dia, tudo, tem vídeo para tudo, né? Então, TikTok, Instagram, tem lá um monte de coisa, é vídeo para tudo, né? E nós vemos afirmações, vemos acontecer de tudo com relação à palavra de Deus, coisas que não condizem com as Escrituras Sagradas, né? Eu tenho falado aqui sobre quem indagado, né? Quem é o nosso professor de oração, né? De uma maneira geral, nós aprendemos a orar uns com os outros. É assim que boa parte da cristandade aprendeu a orar, né? Na verdade, nós devemos orar, aprender a orar com a palavra de Deus. Pegar a oração do Senhor Jesus, pegar os salmos, né, o conhecido o saltério, e aprendermos com o povo de Deus as orações feitas por Paulo. Nós temos que aprender a orar com as Escrituras Sagradas, né? Mas boa parte da cristandade ora dessa forma, né? Aprendeu, chegou na igreja, viu um pastor orar, viu um outro irmão levantar uma oração e então ele começa a imitar essa oração. Mas às vezes, não é difícil ouvirmos orações que não condizem com as Escrituras Sagradas, né? Então, tenhamos a preocupação de nos voltar para a palavra de Deus, aprender com as Escrituras Sagradas, estudar as Escrituras Sagradas, para então termos condições, inclusive, de poder ensinar outras pessoas, né? O meu desejo é que os irmãos saibam dar as razões da fé. Por que crê? Eu creio por causa disso, disso, disso e disso. Quem é Jesus para você? Você poder listar. Quem é Deus para você? Você poder falar. Né? O que é a igreja para você? Você poder falar abertamente. Né? Quem é o Espírito Santo? Você sabe. O que significa o Evangelho? O que é o Evangelho? Você poder responder essas coisas. Né? Por que existe o mal? Você poder responder esse tipo de coisa, né? O problema da Teodiceia. São questões que nós precisamos nos aprofundar. Eu já falei aqui que, acho que foi no ano de... Jesus, acho que foi 1642. Minha memória está muito ruim, talvez eu esteja fazendo confusão. Mas surgiu o Catecismo de Westminster, que... Bota um pouquinho mais de volume para mim, Val, que a minha garganta está indo para o espaço. Eles fizeram um catecismo, né, com um objetivo, de poder dar conteúdo para as pessoas, né? A igreja pudesse aprender a respeito da fé. Então, eram perguntas que tinham suas respostas, todas elas balizadas, biblicamente, teologicamente corretas, né? E viram que foi uma maravilhosa ferramenta e fizeram então um catecismo menor de Westminster, né, que visa cuidar, são as mesmas perguntas com respostas mais reduzidas, mais simplificadas, a fim de ajudar as crianças, né, os juniores, a partir de 9, 10 anos de idade, 7 anos, tivessem facilidade para tratar desses assuntos. Então, basicamente o que acontecia nas igrejas era, eles entravam para aprender a palavra de Deus, estudavam o catecismo, a lição era tirada depois, né? E essas pessoas aprendiam a respeito da palavra de Deus, aprendiam a respeito do propósito de Deus para a sua própria vida, né? Sabiam que o propósito maior da sua vida era honrar a Cristo, era glorificar a Cristo e gozá-lo para sempre. Esse era o objetivo maior de suas vidas. Uma criança saberia responder esse tipo de coisa. E hoje em dia, pergunta. Né? Então, devemos repensar, inclusive o que nós ensinamos para os nossos filhos, o que nós ensinamos para as nossas crianças na escola bíblica. A igreja não pode se valer apenas de ensinar
lições bíblicas ou historinhas bíblicas. Precisamos ter aplicação disso. O que isso significa? Né? O que isso significa? Porque senão elas apenas saberão de historinhas bíblicas. Mas tá bom, qual é o propósito dessas histórias? Quando falamos do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ok, ótimo, nossos filhos sabem, louvado seja o nome do Senhor por isso. Conhecem a história? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas qual é a lição disso para eles? O que isso significa na cabeça deles? Que Jesus vai multiplicar, que Jesus vai operar milagres nas nossas casas? Que Jesus vai, dentro da nossa casa, multiplicar o arroz e o feijão dentro da panela? A carne, que só tem um bife para cada um? Chega na mesa, fala assim, vamos orar, porque somente isso, só tem isso. Né? E aí vão orar, e não vai ver a carne lá se multiplicar. Tem 5 pedaços de bife na panela, os 5 estão ali. E tem 5 esfomeados. Né? Mas por que estão esses milagres ali? Eu já falei isso aqui. Ali é para mostrar que Jesus é Deus. É Deus porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é capaz de até mesmo multiplicar. É capaz de operar um milagre como este. Por isso, Jesus é Deus. Os nossos filhos precisam aprender o que significa a palavra de Deus. Não basta apenas contar a historinha, compreendendo o que eu estou dizendo? Você conta a historinha, tá bom, qual a aplicação disso para as nossas vidas? Ah, Deus pode fazer todas as coisas. Legal. Aí vai chegar dentro de casa, com um bifinho, ele está esfomeado, fala, só tem esse bife. Né? Tem muito arroz, tem feijão, mas o bife está aqui. Quero fazer multiplicar isso aqui. Devemos olhar com muito cuidado a questão da educação cristã dentro da nossa igreja. E esse próximo ano, vamos bater pesado em cima disso aí, tá bom? Amém? Então, se você não fez CETEB, se você não tem estudado, matricule-se, faça o CETEB. Vai ajudar. Isso, meus irmãos, lá na frente vai fazer toda a diferença. Você não será conduzido por qualquer vento de doutrina. Você não será abalado por qualquer tribulação, por qualquer coisa que passar sobre a sua vida, qualquer luta que passar pela sua vida. A sua fé não sofrerá esse tipo de abalo assim com tanta facilidade. O que nós vemos hoje são pessoas entrando nas igrejas para obterem as suas bênçãos, e aí Deus não realiza isso, as pessoas saem da igreja. É isso que acontece. Por quê? Porque não conhecem a Deus. Porque tem uma visão equivocada a respeito de Deus. Aprenderam errado a respeito do Senhor. Que não seja assim conosco, que não seja assim no meio do povo de Deus, que essa história mude em nome de Jesus. Tá bom? Meus irmãos, esses são os nossos anúncios. Vamos servir ao nosso Deus, trazendo à casa dele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você tem seu envelope de dízimo ou de oferta, é só sinalizar com a sua mão. Simone chegará até você, se já tem preparado, só colocar dentro da salva. Em seguida nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele já tem derramado sobre nós. Fiquemos de pé. Senhor amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos pela provisão, pelo pão de cada dia, pelo sustento. Te louvamos, ó Pai amado, pelos milagres que o Senhor já tem operado nas nossas famílias, pela graça, pela saúde, pelo vigor, pelo ânimo que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos. Te louvamos, ó Pai, pois apesar das dificuldades, dos problemas que enfrentamos, o Senhor tem dado a provisão daquilo que de fato nós precisamos. Te agradecemos por isso, Senhor. Sabemos que não somos merecedores, ó Pai. Então te louvamos, te exaltamos por tudo isso. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe as famílias, aquelas pessoas que neste momento estão passando por dificuldades financeiras. Pedimos, ó Pai, o teu favor sobre estas vidas. Oramos também, Pai, para que o Senhor nos dê um coração cada vez mais generoso para com a tua obra.
possamos com alegria ofertar, possamos com alegria entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, possamos com alegria te servir, te adorar, te bendizer, te exaltar, ó Pai, com a parte daquilo que o Senhor já tem nos concedido. Dá-nos um coração generoso, ó Pai amado. Dá-nos um coração generoso e abençoa esta igreja, abençoa o propósito desta igreja de edificar um templo em definitivo ao Teu santo nome aqui no bairro da Tijuca. Pedimos também neste momento pela Tua palavra que será ministrada. Que seja o Teu Espírito Santo a falar conosco nesta noite. Assim nós oramos em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Amados irmãos, abram por favor em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, nós vamos ler do verso 21 ao verso 28. Dando continuidade ao que nós abordamos hoje pela manhã. Nosso tema principal é a maturação da fé. E hoje pela manhã nós abordamos um aspecto dessa maturação da fé, desse processo de Deus na nossa vida. Nós falamos que o silêncio de Deus é esse elemento de maturação da nossa fé. Quando Deus silencia a nós e Ele o faz, e a nossa fé é amadurecida, ela cresce, ela ganha substância, né, diante do silêncio de Deus. E nós vamos tratar de dois outros aspectos aqui. O texto nos diz assim, Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos, e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar, por favor. Fizemos aqui uma introdução pela manhã falando que a fé de qualidade, a verdadeira fé, a fé amadurecida, a fé verdadeira, ela é acompanhada de pelo menos 5 elementos. Falamos que ela é acompanhada de arrependimento. A verdadeira fé envolve o arrependimento. Falamos que essa verdadeira fé também ela é acompanhada de conteúdo, ou seja, não é fé na fé. Por que você crê? Eu creio porque eu creio. Não, tem conteúdo a nossa fé. Por que você crê em Cristo? Há uma razão para isso. A Bíblia apresenta essa razão. Cristo Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Eu creio nele porque Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus eterno, Ele é o Criador de todas as coisas, é o sustentador de todas as coisas. Eu sei o que Ele fez na minha vida, Ele me salvou, Ele me libertou, eu estava condenado ao inferno e Ele mudou a minha história. A fé, portanto, ela tem conteúdo. E esse conteúdo nós encontramos nas Escrituras Sagradas, por isso precisamos estudar as Escrituras Sagradas. Mas além do conteúdo, essa fé é também acompanhada de perseverança.
A verdadeira fé persevera. Aquele que tem a verdadeira fé na sua vida, persevera. Ele continua. Os ventos da vida batem sobre ele e ele continua. As lutas vêm, ele continua. Ele é ameaçado de todos os lados, ele continua. O diabo se levanta contra ele, ele continua. Ele persevera. Ele não volta atrás por qualquer coisa. Ele pode ser ignorado por uma comunidade inteira, mas ele persevera. Os seus pais podem se levantar contra ele, mas ele ainda assim vai perseverar. Os seus amigos mais próximos, mais chegados, aqueles que cresceram com ele e que ele muito ama, podem o ignorar por causa da sua fé, mas ele vai perseverar no Senhor. Colocam a espada no seu pescoço, ele persevera. Ameaçam tirar a sua vida, ele persevera. Por isso nós vemos na história da igreja, os homens de Deus, mulheres de Deus, morrendo por causa do Evangelho. Porque eles entregaram suas vidas pelo Evangelho. Porque diante da ameaça de morte, eles não negaram Cristo Jesus, porque eles tinham em seus corações a verdadeira fé, que persevera, que não volta atrás, que não se amedronta por causa das ameaças, que não se envergonha, mas persevera, continua. Mas falamos também que a verdadeira fé, a fé de qualidade, ela é também humilde. Aquele que tem a verdadeira fé, aquele que tem fé de qualidade no seu coração, esse não pode ser arrogante. Ele é humilde. Ele sabe que não pode se exaltar. Ele sabe, ele entende muito bem que ele não é melhor do que absolutamente ninguém. Por isso estranhe se um líder espiritual, seja pastor, seja o que for, começar a se portar como se ele tivesse mais importância do que o outro. Estranhe. Já viu aquela história? Eu acho que já, infelizmente. Eu vou chutar contra o patrimônio aqui, do meu lado. Pastores, só porque são líderes espirituais, tudo do melhor é para eles. Estamos num jantar. Simone resolveu dar um jantar em ações de graças, né, pela sua vida. No aniversário de Simone, falou assim: meus irmãos, eu quero chamar a todos os irmãos para irem lá no restaurante do Adão, né, lá na... Onde é aquele negócio lá do Cadeg? Eu encomendei com ele lá, comprei não sei quantos quilos, 10 quilos de bacalhau, do melhor. E não botarei cebola em honra ao pastor Evandro. Já começou a palhaçada, né? Mas eu quero chamar os irmãos lá, né? Aí o pastor Evandro chega lá no jantar. Um monte de gente, uma cabeçada da igreja, gente que não vem à igreja há um tempão. Ó, não, vamos, aniversário da Simone. Simone é uma pessoa tão importante para nós, estaremos lá, louvado seja o nome do Senhor, né? Eu e minha barriguinha iremos. E chega lá, o pastor vê aquela multidão, o pastor fala assim: Simone, vem cá, minha irmã, sabe que o sacerdote tem a porção especial dele, está lá no Antigo Testamento. Entendeu? Acha que tem direito do melhor. Vai servir a comida primeiro do pastor. Onde está isso na Bíblia? A Bíblia não diz que nós devemos ser servos uns dos outros? A Bíblia não nos diz que todos nós somos pecadores? A Bíblia não nos diferencia nesse aspecto.
Minha posição aqui é apenas uma função na casa de Deus. Em que eu sou melhor do que vocês? Em absolutamente nada. Em nada. Somos servos uns dos outros. Mas há muitos que se portam arrogantemente. Vejam para Saul, orgulhoso. Ele foi rejeitado por Deus por ser orgulhoso, por levantar o nariz, por se achar o tal. A humildade, meus irmãos, a fé de qualidade, ela é acompanhada pela humildade. Alguém arrogante, desconfie, pois provavelmente não tem nada de crente no coração. Coração não se rendeu de fato ao Senhor Jesus. E outra coisa que falamos aqui, que a verdadeira fé, ela é acompanhada de transformação. A pessoa diz, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Ok, então mostra isso na sua vida. Onde estão as obras? A fé sem obras, ela é morta. É o que nos diz Tiago. Só que uma fé assim, a fé verdadeira, ela não nasce assim. Não surge de qualquer maneira. A fé de qualidade, ela é fruto da graça de Deus na nossa vida, tanto no seu surgimento no nosso coração, como na sua maturação na nossa vida. Há um processo de Deus no nosso coração. E falamos aqui que Deus, com precisão cirúrgica, sabe como ninguém usar um dos instrumentos que nós abordamos, que é o silêncio, para a maturação da nossa fé. Ele usa o silêncio como ninguém, para cortar onde precisa ser cortado. E eu falei aqui que o silêncio de Deus é cortante, o silêncio de Deus nos fere. O silêncio de Deus nos incomoda. O silêncio de Deus não é confortável. Nós gostaríamos, como crianças mimadas, de que Deus nos atendesse a todo instante, falasse conosco e atendesse a todos os nossos pedidos. E às vezes nós nos comportamos assim, como crianças mimadas, né? Nossos filhos, gente. Você que tem filho, sabe muito bem do que eu estou falando. Filho às vezes fica, papai, mamãe. E toda hora que fala papai e mamãe, né? Você fala, meu filhinho. Sim, minha filhinha. Tá bom, filho. Quando crescer, sangue de Jesus tem poder. Chegar lá na escola bíblica infantil, um monte de criança dentro de sala. Tia, nada da tia está resolvendo um monte de outras coisas. Tia, nada. Começa a chorar. Porque quando falou o nome do papai, sim, meu filho, fala, o que foi? Babou. Não é isso, Marcos? Marcos não é pretende ter mais um, não tem? Não, filho. Parou? Só 2, filho. Eliana, mais um? Oi? Rodrigo, glória a Deus, né, meu irmão? Você viu a disposição que ela falou, mais um, tá bom? Glória a Deus, né? Aí tá aqui o pastor miserável pecador, falando, mais um e só tem um. Mas a gente às vezes se comporta como essas crianças, sabe? E se não atender, não der atenção naquele momento, faz biquinho, fica emburrado. Deus sabe usar o silêncio. Aliás, Ele usa muito bem o silêncio nas nossas vidas. Ele nos faz sangrar, mas sangrar não para nos matar, Ele nos faz sangrar para que venhamos expurgar aquilo que precisa ser expurgado do nosso interior. Porém, nós não sabemos usar o silêncio. Aliás, nós usamos muito mal o silêncio. Usamos o silêncio para ferir as pessoas.
E eu dei o exemplo aqui de lares, de cônjuges, de relacionamentos, pais e filhos, irmãos, amigos, colegas de trabalho, em que nós silenciamos com o objetivo de causar algum dano, de dar um troco, de, algo meio cruel. Quero machucar, eu quero incomodar, eu quero ferir, eu quero ignorar. É assim que nós usamos o silêncio, mas Deus não usa o silêncio assim. O silêncio de Deus nunca é por vingança, o silêncio de Deus nunca é por crueldade, o silêncio de Deus nunca é fruto de pirraça. Já imaginou? Pirraça divina. Porque Deus não está me respondendo, Deus está fazendo uma pirraça. Não é assim com Deus. Irmão Antônio, a porta aí. Antes, o silêncio de Deus, o Senhor tem como objetivo remover da nossa alma todo pecado, remover da nossa alma toda incredulidade, remover do nosso coração toda transgressão, toda iniquidade. Este é o propósito do silêncio de Deus na nossa vida, tratar do nosso coração. E todos nós precisamos desse tratamento de Deus. Todos nós precisamos da misericórdia e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Todos nós. Há sempre alguma coisa a ser expurgada do nosso coração. Há sempre alguma coisa a ser trabalhada na nossa vida. Pare e pense um pouco na sua história, na sua vida agora, e você verá que existem coisas as quais você precisa ser tratado. O silêncio de Deus é cirúrgico. Então, quando Deus silencia para você, quando Deus fica quieto, não responde o seu chamado, é porque Ele tem um propósito que está além da sua compreensão. Mas Jesus também fez a fé daquela mulher amadurecer. E com outras ferramentas. Primeiro ponto aqui nesta noite é que a maturação da fé se dá também pela palavra penetrante do Senhor. A primeira é que a maturação da fé se dá pelo silêncio do Senhor. E a segunda, a palavra penetrante do Senhor no coração. Versos 23 e 24. O texto nos diz que Jesus, mas Jesus não lhe respondeu palavra. A mulher se aproxima dele, pedindo misericórdia, dizendo: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas o texto diz: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. No verso 24, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Esta frase não é para os discípulos, é para a mulher. Esta frase que Jesus coloca, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, é para a mulher. E por que Jesus agiu assim? Por que Jesus falou desse jeito? Meus irmãos, a palavra de Cristo Jesus tem como objetivo penetrar no peito da gente, transformando e encorajando o coração. Esse é o objetivo do Senhor, transformar e encorajar. É importante ressaltar que Jesus estava fora dos limites da terra do povo de Deus. Jesus estava aqui, a questão aqui era na região de Tiro e de Sidom. Portanto, um lugar dos gentios. E eu falei pela manhã que esta foi a primeira vez que Jesus saiu das terras do povo de Deus e foi para uma região dos gentios.
Jesus aqui está distante de Jerusalém, que é o lugar onde supostamente todos deveriam crer nele, já que ele era o Messias. Mas o fato é que na sua própria terra, muitos não criam nele, os religiosos não criam nele. Os fariseus, escribas, que conheciam a lei, que sabiam a respeito do Messias, não criam nele. E fora dessa região de Jerusalém, há essa mulher gentia, uma cananeia da região Ciro-Fenícia. E ela, ao contrário das ovelhas perdidas de Israel, ela não rejeita o Senhor, ela não o repele, mas ela o aceita com fé. E ela clama pela misericórdia do Senhor na sua vida, chamando o Cristo Jesus pelo seu título messiânico. O que foi algo muito barulhento na cabeça de qualquer judeu daquela época. Ela diz: Jesus, ou Senhor, filho de Davi. Verso 22. E ao dizer que ele havia sido enviado a apenas as ovelhas perdidas de Israel, Jesus estava fazendo pelo menos duas afirmações com essas palavras. Primeiro, arrancando dessa mulher, duas coisas, arrancando dessa mulher uma confissão de fé, ainda mais profunda. Note que depois de usar o título messiânico, no verso 22, ela agora chama o Senhor de uma maneira muito mais pessoal, né? Chama o Senhor Jesus de Senhor. Senhor. No verso 25. Ou seja, o filho de Davi é o seu Senhor. A ponto de ela se humilhar, de ela se ajoelhar diante dele e clamar por ele. No verso 25 está muito claro. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ou seja, o Messias é o seu salvador pessoal. Notem como a fé desta mulher ela caminha para um ponto exaltado, por um ponto diferenciado dos demais homens, dos demais judeus, que tinham dificuldade de olhar para Jesus, mesmo diante de tantos sinais. Jesus ressuscita mortos, Jesus transforma água em vinho, Jesus multiplica pães e peixes, e muitos desses judeus. Jesus cura enfermos, e eles ainda continuam céticos, eles ainda continuam duros em seus corações. Mas, diante desta mulher, Jesus a provocando, Jesus trabalhando a sua fé, ela chega a esta confissão. Ela chama Jesus de seu Senhor. Segunda coisa aqui é que a palavra penetrante de Jesus está usando o exemplo de fé dessa mulher para confrontar outros incrédulos. Enquanto as ovelhas perdidas de Israel, para quem o Senhor Jesus havia sido enviado, o rejeitavam, essa mulher cananeia o honrava com fé. Seria algo semelhante ao seguinte: enquanto pessoas que estão dentro da igreja não honram ao Senhor Jesus Cristo, pessoas que ainda não estão na igreja estão honrando o Senhor Jesus. É louco isso. Imagine, de pessoas que entram na casa de Deus e não honram a Cristo Jesus, e pessoas que ainda não entraram na casa de Deus estão honrando o Senhor Jesus mediante a sua palavra, estão honrando. A palavra é pregada e a pessoa se rende com facilidade. E ela quer mudança, ela quer transformação, ela quer ser discipulada, ela quer a glória de Cristo Jesus.
E esse indivíduo chega na casa de Deus e você nitidamente nota uma diferença, assim, terrível entre ele e os demais que ali estão. Porque os que ali estão são apenas religiosos. Aprenderam a respeito de religião. Mas onde está a vida com Deus, a verdadeira vida? A palavra penetrante de Jesus na vida dessa mulher, portanto, estimula e encoraja a sua fé. A princípio, essa palavra soa radical, parece excludente, mas o que nós vemos é que essa palavra é doce como mel para a vida dessa mulher. Pois sem esta palavra penetrante do Senhor Jesus, não nasce a fé. Sem a palavra penetrante do Senhor, não se tem como nutrir uma fé que nasceu. Por isso o Evangelho, por isso sentar para aprender a respeito da palavra de Deus, ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, nos tira da zona de conforto. Quantas vezes você já não se sentiu ferido e humilhado pelas Escrituras Sagradas? Quantas vezes nós já não ouvimos alguma coisa da parte do Senhor que contraria profundamente o desejo do nosso coração? Quantas vezes? O Evangelho, meus irmãos, sempre nos confrontará. O Evangelho, meus irmãos, sempre nos ferirá. O Evangelho, meus irmãos, penetra o nosso coração. E quando eu digo penetra o nosso coração, é que ele entra rasgando no nosso interior. É incômodo. Sente para ler as Escrituras Sagradas, para estudar as Escrituras Sagradas com a sua família, e você perceberá isso. Em alguns momentos, as pessoas engolindo a seco. Lá em casa nós fazemos uma leitura diária das Escrituras Sagradas. Cada um lê 2 capítulos. E há momentos, de vez em quando, um olha para o outro e fala, isso aqui é complicado. Eita! Existem coisas que nós recebemos pela fé, mas sabemos o quão difícil é para nós. São para nós. E assim é o Evangelho. Foi assim na vida dos discípulos, que tiveram que abandonar as suas vidas, tiveram que abandonar a vida de pecado, tiveram que deixar tudo de lado. Assim é a palavra do Senhor nas nossas vidas. A maturação da nossa fé se dá pela palavra de Cristo que penetra os nossos corações e que por vezes nos fere. Mas nós crescemos, nós amadurecemos com essa palavra que é dura, que é difícil. Vou usar um termo aqui, vocês não vão rir não, hein? Que não desce redondo. Não é aquela coisa, né? Tranquila. Quem aqui já gosta de comida japonesa? Só gente chique, hein? Não gosta não? Não, Cris? Não, também não? Eita, Paulo também não, né? Não é chegado não, uma carne crua, um negócio... Não. Mas se você entrar no restaurante japonês, pedir lá um mix dessas coisas, né? Colocam lá aquela barca, aquele navio às vezes, né? Que é tanta coisa na tua frente. E no meio daquele negócio todinho, tem o que eles chamam de raiz forte. Aquela pasta verde, bonita, linda, maravilhosa, uma cor que ressalta aos nossos olhos, né? Se destaca. Eu acho aquela cor linda. E tá lá, aquela quantidade. E que você reclama. Ah, tem pouquinho, pode trazer mais? Bobinho. Bota esse negócio na boca. Aí você tem que botar um pouquinho só. Dizem que essa raiz forte está ali, por quê? Porque quando você vai comer um peixe, você fica com gosto desse peixe, né? Você vai comer um salmão, fica com gosto dele na boca. Aí o que você faz? Você coloca um pouquinho dessa raiz forte no outro peixe, no outro tipo de peixe.
para tirar. Dizem que é um negócio desse. Eu não sei se isso é verdade. Mas quantos de nós aqui, aqueles que gostam de comida japonesa e que já frequentaram, já foram algumas vezes no restaurante japonês, não dá para ir sempre, porque geralmente o cascalho não é fácil, né? Meu Deus do céu, é caro. Mas quantos aqui não cometeu o erro de colocar mais raiz forte do que deveria? Aí ficou, eita, os olhos chega a lacrimejar. Incomoda. Pimenta, quem gosta de pimenta aqui? Gente, pimenta é uma delícia. Mas tem a dosagem daquele negócio. Ela vai incomodar em alguns momentos. Não vai? A gente às vezes exagera um pouquinho no negócio. Mas incomoda. A palavra de Deus, meus irmãos, por vezes ela vem num tom para a nossa vida, para o nosso coração, que gera incômodo, que dói, que arde o nosso interior. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo conosco. Da mesma maneira que um médico vem com aquela injeção de benzetacil, outro assim para doer. Eu não sei o que tem aquilo. Aquilo parece um óleo de peroba, não sei o que eles colocam naquele negócio, mas aquele óleo de cozinha. Gente, aquilo arde, aquilo dói. Mas é fundamental. Aquilo gera um incômodo muito grande, mas é fundamental para a nossa saúde. Assim a palavra do Evangelho, assim a palavra de Cristo no nosso coração. Por vezes nós precisamos exatamente desta palavra para que o nosso coração, para que a nossa fé de fato possa amadurecer. A maturação da nossa fé se dá pela palavra de Deus. Essa palavra penetrante do Senhor. E essa é a terceira coisa, ou a segunda coisa que nós temos para esta noite, aqui a maturação da fé se dá pela confrontação humilhante de Deus. Nos versos 25 a 27, vejam o que nos dizem. A mulher veio, adorou de joelhos, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E Jesus termina, vou ler no verso 28, Jesus termina dizendo, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Meus irmãos, como essa confrontação poderia contribuir para a maturação da fé dessa mulher? É interessante porque os judeus consideravam os gentios como cães selvagens. Era assim que eles chamavam os gentios na época. E eles os chamavam dessa forma por causa do estado de suas almas. Eles diziam, vocês são pecadores, vocês são como cães selvagens. Eles chamavam os gentios assim. O grande problema é que os judeus se achavam superiores aos gentios. Esse era o grande problema. Jesus, porém, chama essa mulher de cachorrinho. Imagina isso, Paulo. Jesus olhar para você e falar assim, cachorrinho. A expressão de Jesus aqui é de um cãozinho domesticado. Jesus, notem, Jesus já havia dito, olha, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E aí, ele está, quando usa essa expressão cachorrinho, ele está dizendo, peraí que não pode fazer nada por mim, está aqui meu equipamento perguntando para mim, o que eu posso fazer por você? Nada. Para, rapaz, boa noite, não quero falar com você. Peraí. Sangue de Jesus tem poder. Está aqui, o que eu posso fazer por você? Nada. Jesus. A vida está difícil, tá, gente? A
coisa está chegando num nível hard. Mas esse cachorrinho, esse cãozinho, era um cão domesticado. Era aquele animal que ficava dentro de casa, é aquele animal que hoje nós temos dentro das nossas casas, muitos de nós temos. É o Simba, que não é um cachorrinho, é um cachorrão. Simba. Mas é aquele animal que você está comendo, você deu comida para ele, mas ele fica ali embaixo da mesa, olhando para você, tipo assim, poxa, vai rolar alguma coisa não? Aí você acaba de comer o seu frango, aí tá só o osso, e ele fica ali assim. O osso você não vai comer. Tem gente que gosta de comer osso de galinha, né? Osso de frango, não é assim? Que vai comendo, gente, come, não deixa nada. Eu falei, meu Deus. E aí você pega o osso e joga pro animalzinho. Vai pedir um frango assado, compra um frango assado numa padaria dessa, num lugar desse. Você come toda a carne, que pode deixar lá o osso. E o cachorro fica ali embaixo, doidinho para você jogar um osso. Ontem ele estava comendo uma pera. Pera estava sem gosto nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, isso, o que é isso? Não parece pera. Eu cortei, fui cortando e tá o bichinho embaixo de mim, olhando para mim, botando a língua para fora, tipo, rola alguma coisa aí, tio. Dividi a pera com ele. Aproveitei que não estava com gosto nenhum, mano. Eu como a metade, você come a outra metade. Em vez de se ofender, essa mulher aceita o termo e vai além. Ela vai dizendo que até como um cãozinho do Senhor, ela merecia, ela precisava de uma migalha do evangelho que as ovelhas de Israel estavam desperdiçando. Ela diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O evangelho é para a casa de Israel, mas até os gentios comem das migalhas que caem de suas mesas. É assim que ela se coloca. O que nós vemos é que essa mulher, ela se humilha. Eu falei no início que a verdadeira fé é acompanhada de humildade, não falei? É o que nós vemos na vida dessa mulher, a humildade. Ela reconhece a profundidade da impureza do seu coração e por isso ela aceita ser chamada de cãozinho. Ela sabe que o seu coração é sujo. Ela sabe que não merece estar à mesa do Deus puro, do Deus vivo, do Deus santo. E que estar à mesa com Ele é fruto da graça dEle, não do seu merecimento. O que nós temos aqui é uma lição da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. O que nós temos aqui é uma expressão de alguém que reconhece que não merece Deus, que não é digno, que não está à altura e que, portanto, precisa da misericórdia do Senhor. Senhor, alcança-me, eu não mereço, mas me dê dessas migalhas. Aquele que tem a verdadeira fé no seu coração não se porta arrogantemente, mas humildemente se prostra diante de Cristo e diz, Senhor, alimenta-me, por favor. Mas o arrogante vai dizer, Senhor, eu mereço coisa melhor. Senhor, onde está a minha bênção? Eu quero a minha bênção. Já ouviram coisas assim? Eu já. Deus tem que fazer. Vamos determinar e Deus vai fazer, Ele tem que fazer. Eu já ouvi coisas assim. A pessoa não tem noção de quem ela é e também não tem noção de quem é o Senhor. Mas aquele que tem a verdadeira fé, ele sabe que não merece a graça de Deus. Ele sabe que não merece o perdão de Deus. Ele sabe que não merece a misericórdia do Senhor. Ele sabe que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é
é por causa da graça e do amor do Senhor. O que nós vemos quando ela diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, nós temos uma resposta do Senhor maravilhosa para ela. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Para muitos, a grandeza da fé dessa mulher seria demonstrada pela sua apresentação ou pela sua colocação. Senhor, eu determino, Senhor, eu faço isso, Senhor, eu exijo, Senhor, realiza. Mas o que nós vemos aqui, Jesus olha para essa mulher que se humilha diante dele e diz, grande é a sua fé. A lição aqui é que para ser exaltado pela graça de Deus, é preciso primeiro que se humilhe diante dele, diante da sua mão poderosa. Para ser salvo, para ser restaurado, é preciso que primeiro se confesse o pecado e se clame pelo perdão. Essa é a lição aqui. Meus irmãos, a graça de Deus, ela é maravilhosa. O que Jesus levou a mulher, o que fez com que essa mulher fosse ao Senhor Jesus Cristo foi o problema da sua filha. No entanto, é importante percebermos que o problema da filha só foi tratado depois, que o grande problema estava aqui também, um outro grande problema precisou ser tratado pelo Senhor Jesus Cristo. O coração dessa mulher precisava ser tratado primeiro do que o coração da filha dela. O Senhor primeiro transformou a sua mãe para depois tratar da filha que estava endemoniada. E eu quero trazer algumas aplicações finais aqui para a gente. Os problemas que nós levamos a Deus nem sempre são as prioridades. A primeira coisa, são as prioridades de Deus. Por mais que eles sejam legítimos, por mais que eles sejam caros para nós. Essa foi a situação dessa mulher. Ela levou um problema para o Senhor, ela tinha esse problema como prioridade na sua vida, mas Jesus quis tratar primeiramente do seu coração. Primeiro, o Senhor quer tratar sempre do nosso coração. Eu não sei o que é que o Senhor precisa tratar no seu interior, mas eu sei que o Senhor sempre olhará para o nosso coração. Nós vamos pedir a Deus milagres, nós vamos pedir que o Senhor opere maravilhas em determinadas áreas, nós vamos pedir ao Senhor prosperidade, nós vamos pedir para que o Senhor abra a porta de emprego, que Deus faça isso, faça aquilo outro, mas a prioridade do Senhor sempre será o nosso coração. Sempre. A segunda coisa é que os problemas, eles costumam nos levar a Deus. Nós, servos do Senhor, somos conduzidos à presença de Deus, muitas vezes pelos problemas, pelas lutas, pelas enfermidades. Um coronavírus nos leva ao Senhor. Entenda o que eu estou dizendo. Uma luta, um problema financeiro nos coloca de joelhos diante de Deus, porque nós reconhecemos, não temos como lutar contra isso sozinhos. Precisamos do poder de Deus, precisamos da graça de Deus. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós, por vezes, nos portamos autossuficientes. Portanto, precisamos de problemas que nos achatam, que nos ferem, que nos machucam. Que nos fazem sentir incapazes. E então nós corremos para aquele que tem o poder de fazer todas as coisas. Nós corremos para os pés de Cristo Jesus. Amém. Alguém que, por exemplo, tem a sua vida financeira toda resolvida, tem uma possibilidade, uma probabilidade muito grande de sair tomando decisões na sua vida sem consultar ao Senhor. Imaginemos aqui Paulo Roberto,
Eu tenho que usar alguém como exemplo, tá, meu filho? Estou usando você. Paulo Roberto está com a vida financeira dele toda resolvida. Se ele quiser, ele não trabalha até o dia da sua morte. E ele vai morrer com 100 e alguma coisa. Glória a Deus, né, meu irmão? Até o filho, até o neném lá atrás está concordando. Mas está tudo bem financeiramente. A tendência natural do Paulo Roberto ignoraram algumas coisas. É a tendência natural de todos nós. Está difícil no Rio de Janeiro. Vou me mudar para Nova York. Está difícil em Nova York. Vou para, sei lá, Espanha. Vou para Inglaterra. Vou para França. França também está ruim lá. O negócio está estreito lá, porque lá de lá. A gente vai tentando resolver as coisas. A gente acha que pode resolver. Todos nós, meus irmãos, temos uma tendência a sermos autossuficientes. De queremos resolver os nossos problemas a despeito de Deus, sem consultar ao Senhor. Mas quando consultamos a Deus? Quando nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos, não temos condições. Aí a gente vai para onde? Para o milagre. A gente vai para os pés do Senhor. E uma outra coisa que o Senhor usa, meios que nos são desconfortáveis para fazer com que a nossa fé amadureça, para que a nossa vida espiritual seja madura espiritualmente. Ele fará isso nas nossas vidas. Os problemas virão, as lutas virão, situações complicadas virão sobre nós e que nós seremos tratados pelo Senhor nesse processo todo. Então a maturação da nossa fé, meus irmãos, primeiro se dá pelo silêncio cortante do Senhor, como vimos hoje pela manhã, o Senhor nos ensinando a viver pela fé e não pelo que vemos, não pelo que sentimos, nos levando a desejar mais e mais a Deus. Nós falamos pela manhã, o ímpio não deseja o Senhor, o ímpio não leva Deus em conta, o ímpio não coloca Deus na equação da sua vida. O ímpio não quer o Senhor, ele está cheio de si, está cheio de entretenimento na sua alma, está cheio de si mesmo. Ele não precisa, ele não ora, ele acha que não precisa de Deus, é assim que ele se porta. Mas aquele que tem a fé genuína no seu coração, esse compreende que precisa mais e mais de Deus. E aí a maturação da nossa fé se dá também por essa palavra penetrante do Senhor, nos estimulando e nos encorajando a fé cada vez mais. Como também a maturação da fé se dá pela confrontação e às vezes confrontação humilhante do nosso Deus. E Ele fará isso na minha vida e na sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor haja nas nossas vidas, que possamos viver pela fé. A nossa fé será amadurecida pelo Senhor. Ele agirá, Ele fará isso. E talvez hoje você reconheça que isso já tenha acontecido. Talvez hoje você reconheça que Deus já esteja conduzindo você por este processo que por vezes é doloroso. Que Deus tenha misericórdia de nós, em o nome de Cristo Jesus. Fiquemos de pé. Neste momento, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor neste momento. Todos nós precisamos, meus irmãos, da misericórdia e da graça de Deus. Chegamos na casa de Deus com a nossa vida por vezes bagunçada. Este é um processo que Deus usará
O Senhor é aquele que promove a fé no nosso coração, como também é aquele que faz com que esta fé seja amadurecida. E o processo usado por Deus é doloroso. Ele usará o silêncio. Nem sempre Ele responderá a você na hora que você quer. A sua palavra virá penetrando o seu coração, rasgando o seu coração, deixando o seu interior desconfortável. A sua palavra o confrontará, o humilhará. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que a sua fé seja uma fé madura. Todos nós queremos ter uma fé madura, uma fé que não é abalada por qualquer coisa. Uma fé que não é abalada por qualquer tribulação. Todos nós desejamos uma fé firme, alicerçada. Mas esta fé não surge da noite para o dia. Ela é fruto de um processo de Deus na nossa vida. E talvez você esteja neste processo. Que Deus o sustente. Que Deus segure você pelas mãos, que você persevere neste caminho. Talvez você chore, em algum momento talvez você fique angustiado, mas entenda, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando nas nossas vidas, Ele está agindo. Se Ele te salvou, você pertence a Ele. Ele está agindo na sua vida, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.